Oi, pessoas, bem-vindas à aula de Seminário Temático 2, a segunda aula desse tema. E agora nós vamos estudar um pouco sobre as perspectivas sociológicas sobre a burocracia. Aqui nós vamos tratar de dois autores, tá? Nós vamos tratar do Weber e do Merton. Vocês que já fizeram aula comigo de ciência política, vocês provavelmente se lembram quando a gente estudou um pouquinho sobre Weber, né? O Weber, gente, ele é um dos pais da sociologia, né, como alguns de vocês vão lembrar. E ele tem uma forma específica de pensar a ciência, de fazer a ciência. Então vamos relembrar um pouquinho, só para vocês terem isso em mente, tá? O Weber ele vai falar que para a gente conseguir pesquisar, nós temos que criar métodos, né? Para a gente fazer a ciência acontecer, a gente tem que criar métodos. E ele vai fazer isso na sociologia. E como que ele faz isso na sociologia? Ele vai criar o tipo ideal. O que é o tipo ideal? Vocês lembram? Vocês podem até dar uma pausa aí no vídeo agora, conversar um pouquinho isso com alguém, com um colega, se vocês estiverem assistindo com algum colega. O que é o tipo ideal de Weber? Tá bem. O tipo ideal de Weber é uma forma que ele criou, um método que ele criou, um instrumento de análise que ele criou para pensar as categorias da sociedade. Por exemplo, quando a gente estudou na ciência política, a gente estudou sobre dominação. Aí ele vai falar que vão existir vários tipos de dominação, né? E aí ele vai falar, descrever cada uma delas, vai falar o tipo ideal de cada uma delas, vai falar que tem, por exemplo, um tipo ideal carismático, de dominação carismática. Aí ele vai falar que o tipo ideal de dominação carismática vai ser uma pessoa que é liderança, que ela vai ser uma liderança por causa que ela toca as pessoas nas suas emoções, as pessoas se identificam com ela, né? Amam essa pessoa, então ele vai trazer um âmbito do afeto. Aí ele vai falar também que tem a dominação legal, que é o quê? Na hora que eu paro numa blitz, e que eu obedeço à autoridade do militar, eu estou obedecendo porque tem uma lei que me manda obedecer, né? Porque senão eu vou ter que arcar com consequências punitivas que talvez eu não queira arcar. Então, aí isso é a dominação legal. Então, não é porque eu gosto do militar, não é porque eu acho que ele é meu amigo, ou porque eu respeito, porque ele como se ele fosse meu pai, sabe? É porque tem uma autoridade legal falando, se você não obedecer, você vai cumprir determinadas punições. E aí ele vai falar pra gente de vários tipos de ideal, o tipo ideal de dominação, ele vai falar os tipos ideais de ação, ele vai falar tipo ideal de autoridade, ele vai falar que tem tipos ideais na sociedade de várias categorias importantes. E quando ele faz que ele cria esse instrumento de análise, ele diz também que não quer dizer que na sociedade o tipo ideal, que é um tipo puro, vai acontecer daquela maneira que ele está falando. Então vocês não esqueçam isso. Ele está dizendo que há um tipo puro, mas não quer dizer que tem que ser daquele jeitinho na sociedade. Por que não dá para ser daquele jeitinho na sociedade? Porque nós somos plurais, né? Como indivíduos sociais, né? Nós temos nossas várias identidades, nós somos muito em relação ao quê, né? Então, hoje eu estou me relacionando como professora com vocês, né? Quando eu estou dentro da minha casa, eu posso ser esposa. Quando eu estou com a minha mãe, eu posso ser filha. Então, a gente tem várias formas que vão dar a cara e o jeito de ser através das relações. Então, ele vai falar assim, eu entendo que existem relações sociais e que as pessoas se relacionam e mudam dentro dessas relações, não porque elas não sejam autênticas e tal, mas porque faz parte de viver em sociedade, você transitar em várias identidades ao mesmo tempo e ser várias ao mesmo tempo. Então, como eu entendo isso, eu vou dizer que o tipo puro não vai existir na sociedade do jeitinho que eu estou falando aqui. E até aqui nós vamos lembrar quem é Weber. Já Merton, né, é um estudioso da sociologia mais moderno. Ele vai beber muito, ele bebe muito nos clássicos.
A fonte dele mesmo são os clássicos. Ele vai fazer suas teorias e vai levantar seus questionamentos e suas análises teóricas a partir dos clássicos. E ele gosta muito de beber em Weber. Então, ele faz uma análise da burocracia, bebendo em Weber, mas trazendo essas perspectivas do chão, não tanto da teoria. Então, ele vai fazer essa transição para a gente, né? Weber vai trazer para a gente essa perspectiva teórica mais rígida sobre o que é burocracia, e Merton vai falar, peraí, agora vocês vão entender um pouco mais como que isso vai acontecendo na prática, tá? Então, nessa aula de hoje, vocês vão conseguir ter essas duas perspectivas, que são perspectivas sociológicas, para vocês, na hora que vocês forem a campo, que vocês estiverem em contato com a administração pública, vocês terem esse olhar de lince, né, de conseguir perceber, entender as coisas, tá? Então, vamos começar a aula falando primeiramente sobre essa perspectiva de Weber. E aí eu trouxe para vocês aqui no slide, só para passar mesmo, quais são os textos que são base dessa aula de hoje. Então, nós temos o texto de Merton, que chama Estrutura Burocrática e Personalidade, e o de Weber, que chama Os Fundamentos da Organização Burocrática, uma construção do tipo ideal. Os dois textos, gente, estão num livro organizado por Edmundo Campos, chamado Sociologia da Burocracia. Quem gostar do tema e quiser aprofundar mais, sugiro que leia o livrinho todo, tá? E aí, como eu disse para vocês, e está no slide que a gente vai começar a aula, nós vamos ter essa perspectiva do tipo puro, da autoridade racional legal, que Weber vai nos trazer, e vamos ter essa perspectiva sobre essa incapacidade treinada, que é o que Merton vai falar quando ele vai jogar a teoria de Weber no chão, não no chão no sentido de jogar no chão para quebrar tudo, mas jogar no chão assim, vamos ver a realidade agora, abre aí o mapa, vamos entender, né? Vamos pôr as pessoas funcionando nesse mapa, né? Então, na hora que ele vem e coloca no chão, a gente vai entender um pouco do que ele chama de incapacidade treinada, tá? Então, vamos lá. Então, como vocês veem aí, gente, no slide, o Weber ele vai falar sobre esse tipo puro de autoridade racional legal, que ele vai falar que esse é o tipo puro que caracteriza a burocracia, né? E aí ele vai falar que o que caracteriza esse tipo puro, principalmente, é a impessoalidade e a norma legal, tá? A impessoalidade, vocês já conseguem entender que é o quê? Eu não faço nada dentro desse processo de autoridade racional legal pensando em mim, ou nos meus afetos, ou nas pessoas que eu gosto. Eu faço pensando no bem maior, no bem público, tá? E a norma legal, então, para se ter um tipo puro de autoridade racional legal, tem que haver uma norma. E eu tenho que seguir essa norma como administrador público. E Weber vai trazer isso e vai falar, olha, quando a gente fala de organização burocrática, nós estamos falando de tipo puro de autoridade racional legal. Não esqueçam, quando se fala de organização burocrática, estamos falando, na perspectiva de Weber, de tipo puro de autoridade racional legal. Então, eu coloquei aqui principalmente, mas no texto vocês vão ver que tem mais, e eu vou falar de algumas aqui, 3 características do tipo da burocracia para Weber. Que ele vai falar da hierarquia funcional, da divisão de áreas específicas de competências e que o exercício é regido por regras técnicas ou normas. O que Weber quer dizer com isso, né? Quando ele fala que há uma hierarquia funcional, é que ele quer dizer que as pessoas vão seguir um organograma, vai ter uma hierarquia dentro da administração pública, né? Mas essa hierarquia é apenas para a funcionalidade da administração pública, da burocracia, para funcionar. Não quer dizer que eu vá fazer alguma coisa, que as minhas ações, quando, por exemplo, eu trabalho na administração pública, eu sou professora na administração, né, no Estado. E aí a diretora está acima de mim como professora, né, dentro da escola. Que a gente costuma brincar que dentro de sala de aula, quem manda é o professor, né? Mas na escola, quem está acima de mim é a diretora. Se por acaso eu fizer alguma coisa fora da norma estabelecida dentro de sala de aula,
a diretora tem autoridade para eu chamar e me lembrar, né, que eu estou saindo de dentro da norma, eu estou cumprindo alguma coisa de forma errada, né? Mas ela não está fazendo isso porque ela acha que é errado. Até porque se ela tiver essa atitude, também não, ela está proibida de ter essa atitude de falar alguma coisa com a professora porque ela acha errado, né? Ela está falando comigo que eu não estou cumprindo com meus deveres e tal, baseada em uma norma. Há uma norma, né? Na escola, por exemplo, tem lá o projeto da escola, né? O projeto político-pedagógico. Dentro da administração pública, dentro de da prefeitura, da Câmara, vai ter suas normas, vai ter um regimento interno e vai ter um regimento maior. Então, quando uma pessoa que é superior vem e chama atenção ou fala alguma coisa, rogando pela norma, eu não estou obedecendo ao superior, eu estou obedecendo à norma quando eu obedeço. Então, Weber vai trazer essa perspectiva de que essa hierarquia é uma hierarquia funcional, mas que, na verdade, a hierarquia maior, quem tem a autoridade é a norma, não são as pessoas em si, né? E aí ele vai falar que essa divisão e essa hierarquia tem a ver muito com a divisão de competências, de quem vai fazer o quê. Quem está responsável pelo quê dentro daquele processo da administração pública, né? Dentro de qualquer administração pública, você tem, por exemplo, dentro de um departamento, um diretor e os secretários que vão ter que fazer alguma coisa, cada um tem sua função, um é de finanças, o outro de meio ambiente, o outro é de educação, saúde, e nós temos o diretor maior, que é o prefeito, dentro de uma prefeitura, né? E aí o prefeito vai ter essa função pública de estar debatendo com os secretários e de estar para fora, né? De estar indo a público falar, né? Fazendo sua função política, né? E aí nós vamos ter essa perspectiva de divisão de competências, né? Uma prefeitura, ela não é feita apenas do prefeito. Ela tem seus secretários, que também fazem parte do poder executivo. Lembra que a gente estudou isso em ciência política? Então, toda essa organização, ela tem muito a ver com a perspectiva burocrática. E aí, todas aquelas pessoas, elas estão cumprindo um regimento, uma norma, que eu não estou obedecendo o prefeito porque o prefeito gosta, sim, mas porque o prefeito está me lembrando de uma norma, está trazendo para mim uma norma que é necessário que eu cumpra. Tá? Aí ele vai falar também do concurso público, né? O Weber vai falar sobre concurso público, vai falar que os proventos das pessoas que trabalham na administração pública têm que vir do Estado, né? Que elas devem ser pagas pela população, com dinheiro arrecadado da população. Então, o dinheiro pago aos administradores públicos, aos burocratas, ele vem do Estado, né? E aí ele vai falar que o exercício, como eu estou falando aqui de forma repetitiva, de várias formas diferentes, esse exercício na administração pública, da burocracia, ele é feito todo baseado em regras, em normas. Então, por isso que ele vai falar que a burocracia é esse tipo puro de autoridade legal racional. Porque eu não vou fazer nada se eu estiver pensando por mim mesma, né? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês de forma muito rápida sobre, na última disciplina, sobre essa questão de que a gente está sobre uma Constituição Federal e que essa Constituição, ela vai regimentar e ela vai falar como a gente tem que se posicionar no mundo e se colocar e viver em sociedade? Então, é isso. Né? É disso que nós estamos falando e é disso que Weber está falando quando ele está falando dessa forma de pensar a burocracia, desse tipo puro de autoridade que ele vai falar para a gente, que é a burocracia. Vamos voltar lá no slide. Então, a burocracia weberiana, ela é identificada por um conjunto sistematizado de traços pertinentes à administração, que é o que a gente está falando, né? Então, você tem um sistema que tem que funcionar para fazer acontecer os fins do Estado, que é o que a gente falou na última aula. Né? Então, a administração burocrática é sempre observada em igualdade de condições e de perspectiva técnica e formal. Então, é o tipo mais racional de autoridade. E aí, voltando ali na própria palavra de Weber, como vocês acabaram de ver no slide,
ele está falando que há uma igualdade entre os burocratas. Por quê? Porque eles seguem a norma. Né? E aí vão criar também, gente, formas, vão criar estratégias para que essas pessoas que estão na burocracia, elas não sintam que elas estão o tempo todo competindo entre si, o que vai criar uma certa harmonia dentro do funcionalismo público, por exemplo. Né? As pessoas ficam tranquilas porque elas sabem da sua estabilidade, elas sabem de que elas não, por mais que elas tenham pessoas hierarquicamente superiores a ela, ela tem as funções dela e ela vai ter, a obrigação dela não é obedecer ao patrão, mas cumprir suas funções. Né? Então o Weber vai trazer essas perspectivas e vai falar que quanto mais se racionaliza essas práticas, mais a burocracia se aproxima desse tipo puro que ele está falando, tá? Então ele vai trazer esse sistema, essa sistemática, para a gente entender como a burocracia funciona dentro dessa perspectiva do tipo puro de autoridade racional e legal, né? Que para ele, o que caracteriza a burocracia. Então Weber vai dizer para a gente que a administração burocrática significa fundamentalmente o exercício da dominação baseada no saber. E aí, gente, essa é a melhor parte para mim desse texto do Weber. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte, olha, gente, então vocês têm que entender que tipo de funcionário, de burocrata, de trabalhador que a burocracia vai nos dar. Né? Porque se a pessoa ela está dentro daquele processo como uma autoridade legal racional, porque se a burocracia ela é pensada como um tipo de autoridade racional legal e eu sou a pessoa que exerce a burocracia, eu sou o burocrata, então eu tenho autoridade racional legal sobre o exercício dessa atividade. Entendeu até aí? Né? Que é o que eu, né? Vou voltar. Quando ele diz que há uma autoridade racional legal, e essa autoridade racional legal caracteriza fundamentalmente a burocracia, e eu sou uma burocrata, então essa autoridade está em mim também. Então, que tipo de trabalhador que se formula, que se concebe a partir disso? Essa pessoa que vai ter autoridade no seu trabalho. Ela vai ter autoridade de escolher, entre aspas, por que ela não é escolher livremente? Porque ela tem uma gama de regras que ela tem que seguir, fazer, de escolher dentro daquelas regras como agir em determinada situação. Né? Então, ela vai ter que ter essa capacidade, essa sabedoria para ter uma situação aqui na minha mão. O que é que a norma diz que eu posso fazer com ela? Isso, 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 isso. Ah, se tiver assim, eu faço assim. Se tiver assado, eu faço assado. Então, a pessoa tem essa capacidade de analisar, avaliar, né, essa situação e dar um deferimento ou um indeferimento para aquilo, tá? Então, ele vai falar sobre isso, que a burocracia, ela faz o trabalhador ficar imbuído dessa autoridade, desse sentimento de que ele está autorizado pelo poder público para decidir como poder público. E na própria legislação da administração pública vai estar falando um pouco sobre isso. Se vocês já estudaram ou estão estudando, vocês vão ver, né, que o administrador público, o servidor público, ele tem essa autoridade, né, de poder público. E isso tem muito a ver com a impessoalidade dentro da administração pública brasileira, da legislação. Eles vão falar, se você você é administrador público, você é funcionário público, servidor público, e você tem que tomar uma decisão, você está tomando como se você fosse o próprio Estado. Então, você não pode tomar pensando em você, na sua família e todas essas questões. Você tem que tomar como se você fosse o próprio Estado. E o próprio Estado está na lei, né? Na norma. Então, você tem que seguir a norma, tá? Então,
Aí Weber vai trazer essa perspectiva de quem é esse trabalhador, que a gente vai entender um pouquinho mais. Então ele vai falar que, como eu já tenho dito aqui, que o poder do burocrata, mais esse traço racional da burocracia, ele vai vir através desse saber técnico, dessa experiência. Né? Então, assim, como eu já estou falando aqui desde antes, através desse poder do burocrata, que vai vir com esse saber, com essa experiência, com esse fazer cotidiano, que vai trazer para ele até uma falta de necessidade de consultar as normas, porque as normas já vão estar dentro dele, ele vai dizer que a administração burocrática vai funcionar dessa forma. Talvez vocês conheçam alguém que seja servidor público há muito tempo e vocês vão conseguir entender o que é que Weber está falando. Como a pessoa já fica mais ou menos no automatismo, né? Ela já sabe as regras, já sabe as normas e ela vai sempre estar rogando e chamando essa norma, falando, às vezes você bate lá e fala assim, você tem um tio que é servidor público, já trabalha no serviço público há muito tempo. Aí você fala assim, tive um problema com tal coisa aqui. Meu tio trabalha nessa área, deixa eu ligar para ele. Eu falo, tio, o que eu tenho que fazer? Aconteceu isso aqui, o que eu tenho que fazer? Ele não vai precisar consultar papel nenhum. Ele vai falar com você, peraí, sobrinha, rapidinho que eu vou olhar aqui o que você tem que fazer. E vai desligar o telefone e vai lá consultar o que tem que fazer. Ele já sabe, ele já vai falar assim, olha, você tem que pegar um papel em tal setor, levar assinado, rubricado, vai ter que reconhecer a assinatura, não vai ter, não sei o que, e tal, e trazer isso, protocolar aqui não sei na onde, entregar para fulano de tal, e tal. Ele já vai te explicar. Porque isso já faz parte está inerente a ele já sabe quais são as regras. Por que ele tem que saber quais são as regras? Porque ele vai ser cobrado pelas atitudes dele, como trabalhador. Porque ele é o próprio Estado. Eu, cidadã, que não sou servidora, quando eu vou diante de um serviço, como cliente do Estado, para que o Estado me preste um serviço, eu não posso apontar o dedo para o servidor que me atendeu e falar que ele fez errado. Né? Eu vou processar ele pessoalmente, porque ele errou em alguma coisa que ele fez no meu processo, alguma coisa que no meu atendimento. Eu vou processar o Estado, não é assim que acontece? Quem conhece um pouco de lei ou tem contato com alguém, não é assim que acontece, eu vou processar o Estado. Pode ser que o Estado ele vai parar para olhar para o servidor que fez aquilo e vai ver se o servidor fez aquilo de má fé, se foi improbidade, o que foi acontecer, e o Estado vai punir o servidor. Então, quando a pessoa se torna servidora pública, e aí Weber está falando sobre isso, ele se torna o Estado, e ele, como se ele entrasse para dentro do Estado, e o Estado que comanda suas ações, e ele é a representação do Estado, e se acontecer qualquer coisa, é como se o Estado tivesse feito. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, essa pessoa vai criando um saber, um conhecimento, uma experiência sobre aquilo, que vai permitir que ela consiga trabalhar representando o Estado. Vamos voltar lá para o slide. E aí, gente, quais são as consequências da dominação burocrática para Weber? Ele vai nos trazer 3 consequências, né? O nivelamento, a plutocratização e a impessoalidade formalista. O que quer dizer cada um dessas 3 consequências? Quando Weber vai falar para a gente sobre nivelamento, ele vai falar o seguinte, que o nivelamento dentro da dominação, dentro dessa perspectiva da administração burocrática, ele vai acontecer visando um recrutamento mais amplo, né? E o que isso quer dizer, professora? Quer dizer que, ao pensar quem pode ser servidor público, eu universalizo. Por quê? Porque quando as pessoas vão passar ao serviço público, elas vão ter um processo de treinamento, de nivelamento ali dentro, né? E elas vão ter esse processo de conhecimento transmitido para todo mundo. Se por acaso, se a gente pensa hoje, no Brasil, como é que esse processo de nivelamento acontece? Através do concurso público, não é?
Qualquer pessoa pode estudar as leis, né? Por exemplo, ensino médio. É para auxiliar administrativo e ensino médio. Todo mundo já formou no ensino médio, até porque é obrigatório no Brasil se formar no ensino médio. Aí você tem o ensino médio, aí você vai tentar o concurso. E ao tentar o concurso, você estudou em casa. Aí você já entra nivelado, falando dentro dos parâmetros de hoje, trazendo o Weber para cá. Você já entra nivelado, você já conhece, né? Se você estudou administração pública para entrar no concurso específico, principalmente nesses concursos federais, que as provas são mais complexas mesmo, a gente tem que estudar mais. Se você passa um concurso desse, você já tem um conhecimento, uma bagagem grande sobre o que é administração pública, de como o direito administrativo funciona. Então, você vai saber mais ou menos o que é improbidade administrativa, você não vai entrar sem saber o que você está fazendo, o que você pode ou não fazer, tá? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, né? Que quando o servidor público, quando a pessoa se torna servidora pública, nós, outros brasileiros, cidadãos mortais, a gente pode fazer tudo que a lei, que não está na lei falando assim, ó, não pode. Então, a gente faz tudo que a gente quiser, menos o que não pode. Qualquer cidadão. Você que vai ser servidor público também, assim, como cidadão. Mas o administrador público, a lei está dizendo o que ele tem que fazer. Então, ele tem que seguir aquele regimento, ele tem que seguir aquelas diretrizes, aquelas normas, aquele direito. Né? Não é igual o cidadão comum, que, na verdade, eu só tenho que olhar o que eu não posso fazer, o restante tudo eu posso. Né? Lá não, lá vai estar falando tudo que você deve fazer, que você tem obrigação de fazer, e aí se não está lá, você não pode fazer. Né? Então é esse nivelamento de compreender quais são suas atitudes, quais são os saberes que vão ser aplicados ali. A plutocratização, gente, ele vai falar o seguinte, que é o fato dessa ser uma carreira que exige da gente um conhecimento de muito tempo. Então, é uma formação profissional mais prolongada, né? Mais comprida. E aí isso vai trazer um benefício para a burguesia, para quem tem mais dinheiro, que é como o Weber vai colocar nesses termos, né? Para quem tem mais condições financeiras dentro da sociedade. Por quê? Porque se você precisa de mais tempo para essa profissionalização, se você precisa de mais tempo para se tornar essa pessoa, você precisa de mais tempo livre para se tornar esse profissional. E muitas vezes a pessoa que é pobre, carente, ela não vai ter esse tempo livre, né? Ou ela vai se desdobrar ao máximo, não vai dormir, né? Que as pessoas que tentam concurso têm meio que essa brincadeira. Concurseiro não dorme, né? Aquela coisa. Aí a pessoa vai se abster de sua vida, vai parar de viver, quando a pessoa não é alguém que tem a vida de burguês, tranquila, para se dedicar a isso, que é uma pessoa de classe média, classe baixa, ela vai ter que desdobrar, vai ter que virar essa pessoa que não dorme, essa pessoa que só pensa em concurso, essa pessoa que só pensa na matéria do concurso, para conseguir passar, né? A não ser que ela tenha uma inteligência fenomenal, que pode acontecer também, né, gente? E aí ele vai falar também da impessoalidade formalista, que é o que a gente está falando desde sempre, né? Que é essa questão de que não é possível fazer uma gestão afetiva da administração pública. Eu não posso, como administrador público, receber uma pessoa no meu departamento e aí a dona vem, alguma coisa relacionada à aposentadoria dela deu errado, ela sustenta as netas porque a família, a filha não está bem financeiramente, ela está sustentando as netas, então a única renda da casa é a dela. Ela foi professora a vida toda, aí ela vai lá conversar que a aposentadoria dela deu um problema e que o dinheiro não está vindo, não está sendo pago. Ela chora, fala com você, pelo amor de Deus, minha filha, me ajuda, não sei o quê, não sei o quê. O que diz a regra é que você vai ter que manter, né, impessoal e apenas dizer, vou ver o que dá para fazer, né? Nem precisa fazer, vou ver o que a lei me permite fazer. Você não vai poder passar o caso dela para frente se por acaso tiver alguma coisa impedindo legalmente. Então você não pode ficar tocado e falar, nossa, mas a dona Maria, gente, vai passar fome, nossa, que tristeza, vou dar um jeito aqui. Ir lá no sistema e burlar alguma coisa e fazer acontecer. Isso não te é permitido como servidor público.
E é isso que é a perspectiva da impessoalidade formalista, de que você tem que continuar sendo o Estado, né? E é nesse gancho que aí vocês vão começar a entender qual que é essa transposição que o Merton vai trazer, que é o que eu falei com vocês. Quando o Merton joga a teoria do Weber no chão, abre o mapa e fala, vamos ver aqui agora, então, como que isso funciona, né? Então, ele vai abrir o mapa no chão e vai falar, vamos ver como é que isso vai dar certo ou não vai dar, né? Então, vamos lá passar para Merton para a gente entender um pouquinho sobre como que isso vai acontecer na prática, na perspectiva de Merton. Lembrando que tudo isso que a gente está falando até aqui tem muito a ver com a perspectiva de tipo ideal do Weber, tá? Então, acontece muitas vezes que essas ranhuras vão se mostrar evidentes. Por quê? Porque se tem uma tentativa feroz de fazer com que essa perspectiva, que é um tipo ideal, encaixe, né? Porque o direito ele é muito positivista, né, gente? Então, ele quer encaixar a coisa pura, ele quer encaixar essa perspectiva purista que está ali na perspectiva de Weber, na nossa prática, na nossa vida cotidiana. E aí vai acontecer essas ranhurinhas que nós vamos perceber com a perspectiva de Merton. Então, e aí a gente vai perceber aqui agora na estrutura burocrática e personalidade de Merton. Essa incapacidade, ele vai falar de burocracia e dessa incapacidade treinada, né? Essa incapacidade treinada, eu foquei mais nela, gente, aqui na aula, porque eu acho fantástica essa perspectiva para a gente pensar esse mundo cotidiano da administração pública burocrática. Então, vocês vão ver eu falando mais sobre isso. Mas ele vai falar dessas disfunções da burocracia e dessa conformidade excessiva do burocrata à burocracia, e como que isso que vai trazer essas ranhuras. Então, pensa aqui, ó, esses três quadradinhos aqui, né, mantém em mente. Então, nós temos as disfunções, temos essa incapacidade treinada, que para mim é o principal, e a conformidade excessiva, tá? E aí, o que vocês vão ver é que essas disfunções, ela tem muito a ver com a prática, que é o que a gente vai perceber quando a gente for desmiuçando aqui nos slides. E essa conformidade excessiva, na prática, também vai trazer essas ranhuras, né? O servidor público, ele se conforma a seu ofício e faz do jeito que tem que ser feito e absorve esse positivismo e essa forma de pensar e não se desapega, né? E aí isso vai trazer essa incapacidade treinada, né? Essa incapacidade de flexibilizar, de pensar de outra forma. Então, vamos continuar lá com Merton. Então, gente, essa burocracia, né, ela vai ser pensada primeiro através dessa organização formal de Weber, né? Como eu falei com vocês, o Merton ele bebe muito da perspectiva weberiana. Ele vai trazer essa organização formal que Weber vai falar para a gente, para analisar e pensar essas perspectivas que ele vai jogar no chão, como eu estou falando e brincando com vocês. Então, ele vai trazer padrões de atividades que estão funcionalmente relacionados aos fins da organização. Então, ele vai falar, ó, Weber vai falar que existem esses padrões, né? Então, nós vamos pensar sobre eles. Tem um padrão de atividades que estão funcionalmente relacionados aos fins da organização, né? Relembrando aqui o Weber. Então, ele vai fazer, tem essa primeira coisa que a gente tem que pensar. A segunda coisa que a gente tem que pensar no Weber para conseguir levar adiante o que Merton vai trazer para a gente, que é a autoridade, que é inerente ao cargo e não à pessoa que o desempenha. Lembra que eu falei com vocês lá, na hora que a gente estava falando de Weber agora? A autoridade é do Estado, né? Ele está falando aqui que é do cargo, que é dá na mesma, né? E não é da pessoa, não é a pessoa que tem essa autoridade racional legal, né? É o Estado que dá a ela isso. E esse alto grau de formalidade e distância social claramente definida entre os ocupantes dessas posições. Então, o Merton vai trazer para a gente quais são os pontos da teoria de Weber que ele vai esmiuçar, né? Ele vai falar desses padrões, ele vai falar da autoridade e ele vai falar da formalidade, né? De como que isso é visto, de como que isso é pensado e encarado dentro da sociedade, né? Essa relação da sociedade civil com a administração pública. Não que haja essa divisão de maneira muito
né, uma ruptura muito densa, mas tem uma divisãozinha aqui que nós vamos ver de forma fluida, que vai nos mostrar essas disfunções, aquela incapacidade treinada, essa conformidade. E aí é disso que nós vamos falar nessa parte agora da aula. Então, quais são as disfunções para Merton? O formalismo, o ritualismo e o corporativismo. O que Merton está chamando de formalismo? Ele vai falar o seguinte, olha, normalmente o burocrata, ele é muito metódico, prudente e disciplinado. Então, aquela pessoa toda corretinha. Vocês lembram do Linneu da Grande Família? Né? Ele é, assim, a figura caricata do burocrata perfeito, né? Então, assim, mesmo ele tendo um patrão, um cara que é diretor dele, né? Que é acima dele, que eu esqueci o nome do personagem, mas vocês estão lembrando do que eu estou falando, que era todo estabolhado e agitado e tal, mas ele estava lá, cumprindo tudo, porque, na verdade, ele não tem que seguir a forma de ser e a índole do patrão, que às vezes é muito o que acontece dentro de uma empresa privada, né? Se o patrão é mais sisudo, a gente como empregado, a gente fica mais sisudo, porque o patrão gosta que a empresa tenha essa perspectiva mais sisuda. Se o patrão é mais alegre, mais feliz, a gente vai ficar também mais alegre, mais feliz, porque o patrão gosta que coloque essa cara na empresa dele, né? Gosta dessa perspectiva mais de coaching, aquela coisa de uhul, vamos lá. Mas aí dentro do serviço público há essa perspectiva do formalismo de que se por acaso o meu chefe, o meu diretor for linha coaching, uhul, vamos lá, e eu quiser me manter metódica, prudente, disciplinada, quieta no meu lugar, fazendo meu serviço acontecer, eu posso, né? Porque eu estou fazendo cumprir a função do Estado. Então tem esse formalismo da pessoa que pode fazer dos seus hábitos de acordo com o que ela encara e que ela entende que são as normas do Estado. Então, ela vai manter uma prudência para ela não errar, né? Ela vai se manter disciplinada para entender o que tem que ser feito, tem que ter um foco, né? A pessoa, não dá para poder você fazer serviço público fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, porque senão você não vai ter o foco do que você tem que fazer, do que você tem que pensar, do que você tem que analisar. Quando você está com um relatório na sua mão e você tem que ler e pensar, isso e isso, eu tenho que ir atrás de tal coisa para ver se é possível, se isso aqui está sendo para dar o deferimento ou não. Então tem esse formalismo muito característico de quem é do serviço público que a gente acaba identificando nas pessoas que a gente conhece, em personagens, como eu falei, do Linneu na Grande Família. Tem o ritualismo, que é esse apego à rotina. Normalmente a pessoa que trabalha que o Merton vai falar, né? Normalmente a pessoa que trabalha no serviço público, que ela é um burocrata, ela tem esse apego à rotina dela. Então ela tem suas preferências e tem suas antipatias. Né? Por exemplo, às vezes uma pessoa faz uma coisa de um jeito, mas ela faz de outro. Né? Vai ter esse tipo de briguinha, disputa dentro do serviço público, porque eu estou acostumada a nomear as pastas assim, 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 organizar no computador as coisas dessa forma, para mim conseguir me localizar e entender. Mas aí o colega do lado também trabalha numa função parecida, mas a tela do computador dele está toda desorganizada e a pessoa já fica agoniada, porque ela está acostumada com a rotina que ela criou e que ela já tem uma rotina preferencial, ela tem um ritualzinho dela, ela chega, ela vai deixar a bolsa dela, talvez vai ali tomar um cafezinho, conversar com Dona Maria dos Serviços Gerais, volta, senta na cadeirinha dela e vai começar o trabalho dela. Então o serviço público tem muito desse ritual da rotina, que é o que eu quero que vocês prestem atenção quando vocês forem fazer o trabalho de campo. Né? Esse olharzinho de lince que eu estou falando com vocês, de chegar lá e prestar atenção à rotina da pessoa. Talvez pedir para chegar no horário que as pessoas cheguem e prestar atenção, qual é a rotina. Como é que as pessoas fazem o seu ritual dentro do serviço público. Então, ele vai falar que tem isso, que essas coisas vão começar a trazer algumas disfunções que não vai deixar o serviço com aquela cara de coisa pura e positivista que Weber vai trazer para a gente. E aí ele vai falar também do corporativismo, que é essa perspectiva de que como não há competição entre as pessoas, que todas estão obedecendo a mesma regra, as mesmas leis, né? Não tem aquela coisa de, eu sou mais produtivo, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, para me ganhar um salário a mais. Se você fizer mais relatórios no mês, você não vai ganhar mais no seu salário, né?
O Estado ele não tem esse tipo de bônus, né? Para você, vou produzir mais aqui, eu vou ganhar um bônus, que pode acontecer numa empresa, né? Todo mundo tá igual, normalmente as pessoas vão subir de cargo por causa de tempo, né? Normalmente por causa de tempo, né? Porque tem tantos anos que trabalha em serviço público, aí tem um a mais no salário. E pode acontecer a qualificação por graduação, né? Da escolaridade me fugiu o termo que é usado no direito administrativo, que é essa questão de, eu tenho, o concurso é para ensino médio, mas aí eu já tenho graduação e mestrado, aí você vai receber como uma pessoa mestra. Aí eu tenho só uma graduação, aí você vai receber como graduado. Então tem muitos planos de carreiras no serviço público que vão fazer isso acontecer. Né? Então pode ser por tempo de serviço, que é geral, vai ser qualquer serviço público vai ser assim, tempo de serviço vai ser o que vai fazer com que a pessoa suba. E em alguns planos de carreira tem também o bônus por escolaridade. Né? E aí ele vai falar que aí vai fazer acontecer o corporativismo. Né? Por quê? Porque se não há essa disputa tão assim acirrada entre as pessoas, se está todo mundo dentro do mesmo barco, vai surgir esse espírito de grupo, né? Que as pessoas vão se apoiar, vão entender como é que as pessoas estão agindo e vão ficar juntas, vão se proteger, né? Porque, na verdade, elas representam a mesma coisa. No caso do serviço público, elas representam a autoridade do Estado, tá? Então, assim, elas vão se proteger e vai criar esse corporativismo. Aí ele vai chamar isso de disfunção, que é esse corporativismo, o ritualismo e o formalismo. Estou trazendo para você 3 das perspectivas dessas disfunções que ele está falando. Vamos ver mais um pouco. E aí, gente, ele vai falar sobre essa incapacidade treinada que eu tanto estou falando com vocês. E vai trazer essa perspectiva da impessoalidade e rigidez, que é o tratamento estereotipado, que não se adapta às exigências dos problemas individuais. O que isso quer dizer? Quer dizer, você lembra quando eu estava falando do caso da Dona Maria, que vai chegar chorando, pedindo, pelo amor de Deus, resolve meu problema para mim? Vai trazer, vai bater aqui, né? Por quê? Porque esse atrito, esse impasse entre a pessoa que está sendo atendida e o burocrata, né? Quando a pessoa vai buscar o atendimento do burocrata, quando a pessoa chega no serviço público e precisa que o problema dela seja resolvido, e ela se depara com as leis, e ela se depara com ela sendo tratada apenas como mais uma pessoa, vai começar a acontecer essas ranhuras. E aí, o que aconteceu com o burocrata? Aconteceu dele desenvolver essa incapacidade treinada, incapacidade de olhar para a pessoa individualmente. Não é porque ele é incapaz de resolver o problema ou tudo mais, mas ele não resolve porque ele é obrigado a não resolver. Então essa incapacidade treinada que ele vai trazer para a gente, traz essa perspectiva de que uma pessoa que faz um trabalho e ela não pode, nem sempre ela pode resolver os problemas, porque ela esbarra na lei. Ela esbarra na forma que está escrito no regimento, como está escrito no direito administrativo. Ela não consegue passar adiante daquilo ali. Até porque senão é ela que vai ter que ser punida, é ela que vai ser cobrada pelas atitudes dela. Né? Então, mesmo se ela fizer alguma coisa dentro da administração pública, que ela fez de bondade e tal, não foi má fé, foi boa fé, não adianta. A lei, ela é seca. Né? E se ela quiser que você cometeu um ato de improbidade administrativa, você vai ser punido por aquilo. Né? Então, essas perspectivas elas não vão ser colocadas na mesa na hora de resolver. Né? Essas formações morais, elas não vão ser colocadas na mesa na hora de resolver. Então, vai criando esses impasses. Né? Que é muito importante que vocês pensem a partir dele também, que essa impessoalidade, essa rigidez dentro do serviço público, o Merton vai falar assim, olha, gente, vai trazer problema. Vai trazer problema porque as pessoas, elas estão com urgências diárias, né? Elas estão com urgências que muitas vezes elas não vão querer esperar
pela administração pública para resolver, né? E aí ela vai trazer de volta a burocracia por causa disso, por causa dessa discrepância entre as urgências das pessoas cotidianas. E essa lei dura, né, que faz com que a burocracia funcione de tal ou tal maneira, ela vai trazer problemas que estavam lá atrás, que a gente viu na administração pública brasileira, por exemplo, do clientelismo e do patrimonialismo. Que, por exemplo, quando eu estou aqui e estou com problema, vou fazer de conta que eu sou Dona Maria, que foi lá chorar porque a aposentadoria travou, não está sendo paga por causa de alguma coisa que aconteceu. E ela que sustenta as netas, a filha está desempregada, está aquele problema dentro de casa. E ela chorou, pediu pelo amor de Deus, mas vai demorar para ser resolvido. Né? A administração pública vai demorar para resolver aquele problema, porque tem que resolver outras coisas antes. Aconteceu alguma coisa que engastalhou aquilo ali. E aí, Dona Maria pode ser capturada por uma pessoa, por um político, né? Por uma pessoa que pode querer fazer uso de sua urgência através da máquina administrativa, porque ele está dentro da máquina administrativa. Então, ela pode muitas vezes ser sugada na sua urgência. E ela, por estar com urgências, ela não vai pensar no coletivo, ela não vai pensar que aquilo que está sendo feito está errado. Se por acaso um deputado, ou um vereador, ou o próprio prefeito, né, chegar para ela e falar assim, olha, Dona Maria, eu vou te dar, quanto que é seu salário? Aí ela fala, meu filho, eu recebia um salário mínimo e meio na minha aposentadoria. Aí ele pegar a carteira dele, abrir, tirar o salário mínimo e meio, entregar na mão dela, ele está agindo parecendo que é de boa fé, mas ele está fazendo voltar toda aquela perspectiva da administração pública que vocês viram na primeira aula, né? Do clientelismo, que não tem nada a ver com a burocracia. Então, muitas vezes a burocracia ela é colocada como algo negativo porque as pessoas têm suas urgências cotidianas, né? Que muitas vezes eu não vou estar aqui para falar assim, a pessoa tem que ter paciência, porque muitas vezes quando a gente está com nossas urgências, o emocional fala mais forte e a gente não consegue, de fato, pensar, né, que o Estado não está ali só para servir a mim, pessoalmente. Né? Então, vão criando impasses, que a gente vai ver aqui agora. O primeiro impasse que eu queria que vocês pensassem, que já comecei a dizer sobre ele, entre o burocrata e o cliente, que é o cidadão, tem a ver com essas palavrinhas que eu coloquei aí no slide, né? Então, o burocrata, ele segue regras e ele tem a autoridade do Estado. O cliente, ele é parte do povo, então ele tem a soberania popular com ele. Ele quer uma atenção especial, ele tem suas urgências. E ele muitas vezes se acha o cidadão patrão, né? Essa pessoa que pagou os impostos e que arca com o custo do Estado, então o Estado me deve. Então, o que quer dizer esse impasse? Quer dizer que eu, como cidadã, que me acho patroa do burocrata, porque ele está a serviço do Estado e o Estado tem que estar a meu serviço, eu chego lá com essa empáfia de pessoa que é patrão. E eu quero ser servida na minha urgência, ser atendida de forma especial na minha urgência. E aí eu entro em contato direto com uma pessoa que realmente tem a autoridade do Estado em si. Né? E essa pessoa vai se colocar, se posicionar e falar, olha, não dá para fazer isso, eu vou começar a achar essa pessoa arrogante. Eu vou achar que essa pessoa me tratou mal. Por quê? Porque ela está te falando como que a regra tem que ser feita, como a lei tem que ser cumprida. Né? E aí a burocracia se torna um bicho-papão. Aí se passa a ser insulto dizer que isso é burocracia. Muita burocracia. Você começa a tratar isso como insulto. Por quê? Porque eu tenho urgências. Então, Merton vai trazer para a gente essa questão do campo muito emocional, afetivo, da personalidade, né, que a gente tem que refletir quando a gente pensa na burocracia, né, desse cidadão que, como pessoa individual, que se esquece como coletivo, na hora que ele está na urgência dele, e vai acessar o serviço público. E aí, quando ele se depara com o serviço público e se depara com o poder do Estado diante dele, mas, na verdade, ele está vendo só mais uma outra pessoa que, para ele, é igual a ele não está vendo o Estado, né? Não está ali o Leviatã na frente dele, né? O Estado não está ali
caracterizado de forma que eu o reconheça. Eu reconheço o seu José, que trabalha ali há muito tempo, né? Eu reconheço a Joana também, que trabalha ali há muito tempo. Eu não reconheço o Estado, aquele poder do Estado, do direito, da administração pública. E aí entra essas ranhuras individuais, né? Esses processos individuais que vão tomar vão criar uma grandeza, né, assim, descontrolável. E a burocracia começa a ser colocada como algo ruim, como algo negativo, por causa dessas urgências individuais, né? Então, assim, para vocês começarem a pensar esses impasses. E aí eu vou colocar mais um impasse que não é de Merton, mas que é meu, como pessoa que é estudiosa do assunto e que, por causa que bebe em outras fontes, consegue fazer essa leitura. Então, eu vou trazer para vocês como reflexão o próximo impasse. Então, nós temos também, gente, um impasse que aqui eu vou mesclar a perspectiva de Merton com a perspectiva de uma autora que chama Hannah Arendt, né? Uma estudiosa da ciência política, que é muito judia, passou todos os problemas do massacre judeu na Segunda Guerra Mundial, e ela vai trazer algumas perspectivas para a gente sobre uma reflexão moral sobre a obediência à norma, né? Então, eu coloquei aqui esse impasse entre a submissão à norma e a reflexão moral. Como vocês já entenderam na primeira aula, a administração pública, ela serve ao governo para que o Estado para que o Estado funcione, para que o Estado seja eficiente. Mas ela serve a um governo específico, a ideologia daquele governo específico. E aí, Hannah Arendt, vou contar para vocês a historinha do livro que eu vou usar como base para essa reflexão. Ela tem um livro que é sobre o julgamento do Eichmann, que era um dos grandões dentro um coronel de Hitler da Segunda Guerra Mundial. E ele foi julgado e condenado após a Segunda Guerra. Hannah Arendt faz uma análise sobre esse julgamento. Por quê? Porque ela acompanhou todo o processo do julgamento dele, da captura dele, porque ele fugiu para não ser julgado e tudo mais. E a única coisa que ele justificava durante todo o processo do julgamento é que ele estava cumprindo ordens, né? Aí você vai pensar, professora, então talvez ele está certo, ele não deveria ser julgado, porque ele estava agindo com a autoridade do Estado. Então, ele estava cumprindo ordens. E ele matou pessoas, ele mandou pessoas para os campos de concentração porque estava cumprindo ordens do Estado. E aí ela vai trazer esse ponto, que até onde vai nossa capacidade de colocar nossas concepções morais na frente de obedecer essas normas e regras de um governo, que talvez vai nos trazer funções que não combinem com a nossa forma de pensar moralmente a vida. Então, ela vai trazer, eu trouxe essa reflexão, né? Não é para falar da perspectiva do direito que vai inibir, vai fazer o processo de Dona Maria lá com a aposentadoria, que é para você pensar assim, não, então eu tenho que ficar com dó de Dona Maria e tenho que passar lá na frente. Não é disso que eu estou falando de coisas maiores, né? Dentro de uma perspectiva da burocracia mesmo. De que tipo de ordem que eu posso submeter à norma mesmo, né? Falar assim, não, isso aqui dá para seguir sim. Não tá me afetando moralmente. Eu fiquei triste porque Dona Maria não vai conseguir isso tão rápido, mas não está me afetando minha perspectiva moral. Ou quando afeta sua perspectiva moral, seus valores, sua forma de conceber o mundo. Então, assim, eu quis trazer essa reflexão colocando Merton e a Hannah Arendt juntos para vocês pensarem também dos limites dessa administração pública, né? Dos limites dessa submissão à administração pública, quando você é um servidor público. De que a gente não pode também se abster de ser quem a gente é para ser só administrador público, para ser só servidor público. Né? Lembra quando eu falei com vocês que nós somos vários
ao mesmo tempo, de se deixar continuar sendo vários ao mesmo tempo, de continuar sendo a pessoa que tem sua religião, continuar sendo a pessoa que tem seus filhos, que tem sua família, que pensa nessas outras pessoas e que pensa no coletivo também, né? Que não entende que o governo mudar e resolver que tem que ser feito, em termos de administração pública, é o correto para o coletivo, só porque o governo resolveu o que é. Então, como servidor público, nós também podemos ter nossa reflexão, nós podemos continuar sendo pessoas individuais com nossas reflexões morais, tá? E aí, eu queria trazer essa reflexão por último para vocês poderem pensar na formação de vocês mesmos como futuros administradores públicos. Eu imagino que todos devem querer muito essa função, ou gostar, pelo menos, ser simpatizante dessa função, por isso estão fazendo o curso, e levar isso para a formação e experiência de vocês também, caso vocês já sejam funcionários públicos, de entender que essa submissão, ela pode ter um certo limite, dependendo da forma como é pensado. Então, você pode dialogar, você pode trazer novas formas de pensar, né, dentro do seu setor público. Você pode ter voz, né, e fazer acontecer algo diferente, tá, gente? E aí, quando vocês forem para o campo, né, para a pesquisa de campo, eu quero que vocês prestem atenção nessa rotina, nessa forma de pensar tudo e em todos. Se tem essa forma, né, de pensar no coletivo, quando você está fazendo administração pública, quais são as rotinas que são seguidas, como é que é o formalismo, essas perspectivas que eu trouxe para vocês aqui, tá? Espero que a gente tenha construído um processo de aprendizagem bacana através dessas aulas, que vocês se formem cada vez mais como pessoas da administração pública que têm capacidade de reflexão e que eu tenha contribuído de alguma forma para isso. Um grande abraço para todos e até mais.